Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada de hoje é a Isabel Barros, da direção artística do Ballet Teatro. Olá Isabel, muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Obrigada, Pedro, é um prazer. Olha, antes de mais, e porque é a primeira vez que conversamos, queria-te perguntar, num tom mais genérico, que balanço é que tu consegues fazer da atividade do Ballet Teatro até agora? Você já tem uma experiência longa aí na cidade do Porto. O que é que consegues dizer-me em termos de balanço? Longa, muito longa. Ainda bem que eu comecei muito novinha, porque já fundamos o Ballet Teatro há muitos anos. É, de facto, em 83, imagina. É uma longa vida, de facto. Acho que é um percurso de vida muito especial, porque está colorido, digamos, de momentos muito importantes. Uma estrutura que se tem vindo sempre a renovar ao longo destes anos, que também tem que ir ajustando, porque a cidade e ao longo destes anos muitas coisas vão mudando, mas continua a ter na sua missão, digamos, questões muito importantes, a questão da criação, a questão da formação a vários níveis, da programação e também de um lado de estar presente em muitas vertentes, mais profissional, trabalhando também com pessoas que não são profissionais, trabalhando em projetos sociais. Portanto, há aqui nós somos um projeto com muitas vertentes, com alguma complexidade, por isso, portanto, temos assim pontos que se calhar são mais conhecidos, que são as criações, sobretudo as da Né Barros, que é a pessoa que em continuidade, a coreógrafa que trabalha mais em continuidade com criações profissionais. Depois a escola profissional de dança e de teatro, que também tem uma força muito grande porque contribuiu para, de facto, criar uma comunidade artística na cidade e que entretanto se expandiu para o país e para fora, porque os nossos alunos já começaram a sair há muitos anos, portanto já há muitas gerações de artistas formados em teatro e em dança que estão nesse mundo fora e que agora já estão a voltar, portanto também há este lado muito forte. Depois temos a questão das programações. O Ballet Teatro tem um longo histórico de trabalho de programação, sobretudo na dança, no teatro, na música e no cinema, mais nos últimos anos também. Nos últimos anos temos estes festivais temos 2 festivais mais presentes a nível de programação, mas há muitas outras coisas que fazemos também em termos de programação. E há como é que eu posso explicar? Esta sensibilidade, esta atenção que nós temos sempre ao longo destes anos de estar em ligação com o que se está a passar no mundo, na cidade e, portanto, não estamos fechados, nunca estivemos e estamos sempre muito nesse diálogo com o mundo. E se calhar por isso às vezes vai havendo coisas que desaparecem e entram coisas novas e depois há aquelas coisas que se mantêm, que são mais fortes e continuam, mas que se renovam. Exato, vocês estão numa posição privilegiada até para acompanhar a vária evolução do panorama cultural do Porto, da cidade do Porto, ao longo destas mais de 3 décadas, não é? Passou já por vários momentos bastante diferentes, não é verdade? Muito diferentes. Desde momentos onde quase não existia nada, éramos quase bichos raros, entre aspas, não é? Porque fazíamos coisas que ninguém ainda fazia, porque nunca estivemos em formatos mais clássicos, digamos assim, e porque muito cedo começamos a viajar, eu, a Né e na altura o Jorge também, que é uma pessoa que também esteve na Fundação e que já não está há alguns anos, portanto éramos pessoas que sempre viajamos, começamos a viajar muito cedo e portanto rapidamente trouxemos coisas que ainda não estavam a ser usadas, portanto estávamos a testar coisas que às vezes eram vistas como estranhas, agora já não, de forma nenhuma, portanto há aqui durante esta história de vida
Depois há momentos em que a cidade esteve muito mais efervescente, digamos ali na altura até próximo da capital da cultura, depois há aquela quebra abrupta, e portanto há estes ciclos todos de vida que com resiliência, com muita paixão e sobretudo acreditando que fazemos um trabalho que é plural e, portanto, se torna depois muito. E está sustentado, de facto, em conceitos e pronto. E, portanto, cá estamos nós para continuar. Muito bem. Esperemos que sim. Uma coisa muito interessante que é esta viagem que nós vamos fazendo pela cidade. Não sei se Pedro, se tu estás, se já tens consciência dos sítios, dos lugares que nós já estivemos na cidade, não Já é? tiveram vários, não é? Sei, sei, sei. Vários. Sim, sim. Queria te perguntar sobre as origens do ciclo Corpo Mais Cidade, que começa dia 24, salvo erro, até dia 30, integrado no Festival DDD. Como é que surgiu este ciclo e o que é? Este festival Corpo Mais Cidade surge exatamente quando o Ballet Teatro foi habitar um dos lugares que eu adorei, onde adorei estar, que foi a Avenida dos Aliados, quando fomos para o edifício AXA. E todos os dias ali estávamos no coração na sala de estar, naquele lugar privilegiado no quinto andar, e Uhum. aquele olhar na cidade, para mim, sempre o chegar à janela era quase sentir, ver coreografias, não é? Portanto, das pessoas que paravam, das pessoas que paravam ali a almoçar, a conversar, e na altura. Isso foi um pouco o motor para criar um pequeno festival de curta duração, pensado justamente com essa relação do corpo na cidade e as narrativas que daí surgem. Portanto, desde o início, 2014, quando começamos, Uhum. foi introduzido nesse festival a dança urbana, a dança contemporânea, as performances, mas também as instalações, as conversas, as conferências, portanto, uma série de coisas, todas realizadas no espaço público, que é um espaço extremamente democrático, portanto, um espaço habitável por qualquer pessoa, captando muito público que muitas vezes não é público das artes performativas nem das salas de espetáculo, portanto foi muito interessante. Depois, quando surgiu, foi criado o DDD, Uhum. com o Tiago Guedes, na altura tivemos esta conversa, porque não integrar este festival Corpo Mais Cidade na programação do DDD e ficando assim, digamos que a programação do espaço público feita connosco, portanto da nossa curadoria, e eu faço essa programação com o Flávio Rodrigues. Ok. E, de facto, falaste do espaço público, o ciclo foi pensado para o espaço público, mas vai ser apresentado sem público, ou seja, não é? Portanto, falas-nos um pouco do formato que adotaram para esta edição. Como é que foi, como é que chegaram a esta solução para este Pois, ano? essa questão é muito interessante. Este ano sendo a versão sendo Corpo Mais Cidade digital, foi é uma outra versão de viver a cidade. Portanto, nas gravações, para todos nós, para todos os artistas que participaram no festival, nas gravações há algum contacto com um ou outro, com o público, mas em número muito reduzido, porque foram feitas durante este período, não é? Uhum. Portanto, há aqui muitas diferenças. Há as gravações, que têm pequenos momentos com o público que está a passar, mas muito relativo. Os artistas que não puderam fazer as suas peças onde estava previsto, nomeadamente em Gaia, os artistas que iam apresentar em Gaia, e outros artistas, portanto, outros locais que iam ser usados, que deixaram de ser possível de ser usados, porque os artistas estão fora e, portanto, tiveram que fazer as suas peças fora, ou seja, o Ricardo, que vive em Londres,
a Sara Marazo, que vive em Lisboa, com o Stefano, que vive em Turim, que fizeram uma peça os dois, que é uma coisa muito, é um trabalho extremamente interessante, filmado nas duas cidades, Lisboa e Turim, e portanto que houve um refazer, teve que ser feito, as peças tiveram que ser pensadas de novo, cada peça teve que ser pensada de novo para ser vista de forma digital e não de forma presencial. Portanto, para todos nós que estivemos como artistas a produzir peças, são 6, eu acho que este desafio também foi muito curioso, porque nos fez pensar a cidade, o espaço público, como é que ele vai ser vivido, vai ser visto de outra forma. Para nós, eu lembro-me de ter pensado com os meus parceiros de peça também, do Objeto Dança, nesse desafio que é, a nossa peça foi pensada de uma maneira, ela não vai poder ser feita assim, vai ser olhada por outra pessoa que é o cineasta, neste caso, que é o realizador. Portanto, é um outro olhar que acrescenta, é uma outra camada que acrescenta a este projeto e vai ser vista por um público que vai olhar para a cidade também de uma forma diferente que não teria se estivesse naquele momento a assistir à peça. Exato. Isto também é muito interessante porque nós vamos ver cidades e espaços de uma maneira através de outros olhares. Isso é muito giro. Eu achei super bonito isto. Sim, 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 sim. Vem, apesar de parecer uma contrariedade, é capaz de acrescentar uma camada muito interessante ao Eu trabalho. acho, eu acho, eu Sim, acho, sim. Pedro, E, acho. e como é que caracterizas, vocês chegaram a uma seleção de 6 performances, como é que caracterizas essa seleção que vocês fizeram, assim, em termos mais gerais? Nós temos as 6 peças são muito diferentes. Aliás, eu já estive a ver os projetos também, agora os projetos feitos para vídeo, e todos resultam em propostas muito diversas, o que é muito interessante, porque isso também dá aquilo que é a atualidade, que é quer na dança, quer nas outras artes, neste caso, digamos, mais específico da dança contemporânea, Uhum. da dança urbana, as propostas autorais são muito diversas. E também as propostas filmadas são muito diversas. Portanto, pode ser um momento muito curioso para o público descobrir poéticas ligadas ao corpo, ao movimento, à performance, à dança, tão diferentes e tão atuais. Temos sempre, em todas as edições, uma das peças de artistas que são mais emergentes, digamos que é quase ou primeira ou segunda peça, neste caso é a Andreia e o João, que foram ex-alunos do Ballet Teatro e que depois estudaram fora e agora estão de regresso a Portugal, cheios de vitalidade, a começar a criar coisas muito bonitas e, portanto, digamos que é uma peça de artistas mais emergentes. E depois temos a Sara Marasso e o Stefano, a peça que eu convidei os 3 pessoas, 3 grandes amigos e cúmplices destas andanças, digamos, Cláudia Marisa, o Pedro Carvalho, o Max Oliveira e o DJ Godzi, Uhum. que também que estamos presentes com uma peça que foi filmada na Praça Dom João I. Depois temos a Ana Renata e a Marta, que fazem uma peça muito bonita em Matosinhos, que é uma peça que dura muito mais tempo do que aquele que nós vamos ver no vídeo, por isso também é interessante. Portanto, digamos que é um objeto que foi feito, que é uma peça duracional, mas que vamos ver uma parte, digamos, que é a parte filmada. A Joana Castro, que ainda está a filmar neste momento e, portanto, ainda não consegui descobrir a peça dela porque vai ser filmada nos próximos dias e estamos com estas questões de imprevisibilidade do tempo, portanto, aqui com esta. E não sei se me esqueço, se me falta, portanto, já disse as 6. Sara, objeto. O Ricardo também, não é verdade? Exatamente, e o Ricardo também, que filmou a partir de Londres, Londres. e que também é muito interessante. Portanto, eu acho que há aqui uma diversidade de propostas
que vão dar a este Corpo Mais Cidade uma nova, também porque não, uma nova inspiração para futuros, até para futuras edições, porque eu acho que nós vamos retomar nas próximas edições alguma parte deste trabalho que eu acho que é interessante fazer também nesta plataforma digital. Eu acho que é muito interessante também. Há o público, eu penso nisto como público também, eu tenho gostado de ver coisas, embora as artes performativas sejam para vivenciar e para estar a sentir, eu acho que algumas coisas que terem esta possibilidade também é interessante e acrescenta sempre. Certo, certo. Gostava que nos falasses um bocadinho da peça que tu vais apresentar, Objeto de Dança, agora. Dança, inicialmente, portanto, a motivação é, eu faço desde o início do festival, deste Corpo Mais Cidade, eu gosto sempre de fazer uma performance, é quase a minha forma de celebrar também o próprio festival, e desde o início que faço essas apresentações, muitas vezes até em cumplicidade com o Flávio Rodrigues, e muitas vezes em cumplicidade com o Vítor Rua, portanto há sempre momentos em que também participo, até porque nesta altura as minhas participações como intérprete são sobretudo rasgos de urgência, de vontade de fazer, e portanto são mais pontuais, e eu reservo-as muitas vezes para o festival. Então convidei a Cláudia Marisa, o Pedro Carvalho e o Max Oliveira, e íamos construir uma peça com mais bailarinos ainda, da dança urbana. Ia ser quase uma batalha, entre aspas, entre dança urbana e dança contemporânea, no bom sentido e num sentido diferente. Quando tivemos que pensar na peça para digital, isso foi completamente alterado. O que ficou foi na mesma a questão da cidade, da cidade, e neste caso da Praça Dom João I, que é uma praça que é quase uma espécie de um palco natural. Ficou esse lugar de inspiração, e fizemos uma nova peça, na verdade, com o Ivo Ribeiro a realizar o vídeo e a deixar-lhe muita decisão sobre a própria peça. Portanto, nós desenhamos uma peça no espaço onde há uma relação de mundos, digamos, de universos, muito conduzidos também pelo próprio DJ, que está presente e que também ele próprio dança, e com um sentido muito quase de percorrermos ali relações visíveis e invisíveis, mas deixamos uma grande parte de decisão ao próprio realizador. Achamos que nesse caso, esta era uma oportunidade para o fazer. Okay. Vamos só recordar que o ciclo Corpo Mais Cidade pode ser visto nas plataformas online a partir do dia 24 deste sábado, e resta-me agradecer-te muito, Isabel, por estes minutos que conversaste comigo. É um gosto muito grande, Pedro. Obrigada.